Olá, pessoal! Agora, nesse tema, nós conheceremos os tipos de argumentos. Isso é uma extensão, né, do artigo de opinião, porque já que dentro de um artigo de opinião eu preciso argumentar, né, existem algumas formas diferentes da gente ter como mostrar esses argumentos, tá? E eles vão ser por meio de exemplificação ou por meio de dados estatísticos ou ainda citação de uma autoridade e, por fim, pode também ser feito por comparações de dados, certo? Nós vamos ver detalhadamente cada um deles, como que a gente pode estar, né, introduzindo no nosso texto um destes tipos de argumentos ou mais, tá? Você pode escrever seu artigo de opinião e usar, por exemplo, como argumento apenas a exemplificação. Ou você pode usar esses outros que a gente vai ver mais à frente, certo? O importante é que você argumente com sustentação, com base para poder o seu trabalho ficar com credibilidade e dentro do que foi pedido no artigo de opinião. Tá? Então, olha, a exemplificação é um importante recurso para complementar os argumentos de um texto, confirmando, esclarecendo, reforçando as ideias desenvolvidas, né? Aqui no trechinho, a gente tem um exemplo de exemplificação de argumentos, tá? Que foi feito dentro da nossa leitura 2, certo? Que foi sobre a amizade. Lembra daquele texto que nós lemos da página 47, os altos e baixos de uma amizade? Então, aqui ele usou um argumento de exemplificação. Ó, muitos fatores podem ser responsáveis por instabilidade em uma amizade: distância física, distância emocional, gostos diferentes, indisponibilidade constante, sensação de unilateralidade, cobranças, brigas e por aí vai. Nesses casos de instabilidade, é normal sentirmos vontade de dar um tempo, tá? Então, ele sugeriu aqui, ele deu vários exemplos do que pode alterar uma relação de amizade, certo? Já no segundo, né, que é sobre dados estatísticos, né, foi tirado também do mesmo texto, ou não? Não, esse já foi, ó, uma outra categoria, ó, Brasil, 25 milhões de crianças, ou melhor, 2 milhões e meio de crianças e adolescentes fora da escola, tá? Então foi uma reportagem do G1 sobre educação, certo? E foi acessada em junho de 2018. Então aqui nós temos como comprovação do assunto sobre educação dados estatísticos, ó. A taxa de atendimento de crianças e de jovens na escola aumentou 4,7 pontos percentuais desde 2005, atingindo 94,2% em todo 2015. O índice, no entanto, ainda é insuficiente. A meta, 1 de todos pela educação para este ano, que era de 96,3%, e a universalização determinada constitucionalmente para ser atingida até 2016. Então, ele veio como um argumento dados estatísticos que são importantes para confirmar as ideias, fortalecendo e mostrando sua veracidade, sua verdade. No entanto, é importante ter cuidado com a fonte de pesquisa, pois ela deve ser segura e principalmente confiável, né? Em tempos atuais de fake news, os dados estatísticos precisam ser muito bem comprovados, né, seguros e confiáveis, tá? Um terceiro ponto que a gente pode levantar dentro de um texto, né, é os argumentos por citação de uma autoridade. É o que acontece aqui nesse trecho, certo? Nós temos a fala, ó, principalmente pela marcação das aspas, certo? De que é a fala
direta de um especialista sobre o assunto. No caso aqui, ó, segundo o psiquiatra Fábio Barbirato, existem adolescentes com comportamentos dependentes. Mas o que acontece na maioria das vezes, quando os filhos usam muito a tecnologia, é a falta de limite dos pais. O computador acaba sendo uma babá eletrônica para as crianças. O pai pode estar cansado do trabalho, mas precisa reservar um tempo para o filho. Né? Então, essa comprovação de argumento foi feita por um especialista, um psiquiatra, e por isso ele foi demarcado com aspas. Ok? Então, essa fonte é Laila Majeski, Sinais de que seu filho é um viciado em tecnologia, Gazeta Online, né? Que é um jornal online falando sobre bem-estar e saúde. E o acesso foi em junho de 2018 também para a produção desse material, né? Então, olha, quando empregamos um argumento citando o discurso ou as ideias de uma autoridade ou de uma instituição sobre o assunto em questão, estamos usando uma citação de autoridade. Esse recurso dá muita credibilidade para o que você for falar. As ideias defendidas no seu texto, tá bom? E depois, na página seguinte, nós temos as comparações, certo? A comparação é um tanto quanto mais difícil, né, da gente colocar, porque aí você tem que ter duas situações, certo? Duas situações com argumentos diferentes, certo? Para você poder fazer uma comparação entre um texto e outro, tá? A definição vem aqui na 55, ó, que para desenvolver uma argumentação, muitas vezes é como o autor estabelecer comparações, apresentando contrastes entre essas ideias, né? Fazendo paralelos, destacando as semelhanças e ou as diferenças entre os elementos abordados, certo? Então, você necessita de trechos um tanto quanto maiores, né? Para a gente poder estar entendendo a ideia de uma pessoa falando aqui no primeiro texto, por exemplo, e a ideia de uma outra falando aqui no segundo trecho, certo? Então, você vai ler os dois depois, com o tempo, e vai verificar que um ou complementa o outro ou um diverge um do outro, por isso é feita a comparação, ok? Então, depois de todas essas explicações teóricas sobre os tipos de argumento, né? Como você pode fazer isso dentro do seu texto, você vai voltar aqui para o início, né? Ó, tipos de argumentos na página 52 e vai fazer para conferência na aula online apenas a página 52 e 53, tá? A próxima também, essa daqui, ó. Tá? E aí, depois que nós fizermos as verificações dos exercícios, aí vocês fazem os demais exercícios das páginas à frente, tá? Então, até lá e por enquanto, obrigada.